Ô Débora, agora é hora de entrevista importante aqui no CNN 360. Como você disse, as micro e pequenas empresas ganharam destaque na pauta política em Brasília nos últimos dias. Nesta semana, a Câmara aprovou por unanimidade o projeto de lei ligado ao programa Acredita Exportação, que busca fortalecer a atuação de empresas, de micro e pequenas empresas no mercado internacional. O governo também lançou no início do mês a plataforma Contrata Mais Brasil para conectar municípios, estados e União a microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte, de modo a facilitar a participação delas em licitações. Por isso a gente recebe o ministro do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, Márcio França, aí no estúdio em Brasília. Ministro, muito boa tarde. Queria começar justamente sobre este programa Contrata Mais Brasil, mais recente. Já é possível fazer uma avaliação de qual o impacto e de como tem sido a adesão a esta plataforma? Boa tarde mais uma vez, bem-vindo, ministro. Boa tarde, Pita, Débora. Olha, a concepção, ela é até simples, né? Ela foi retirada a partir de uma ideia já feita em Recife, que deu muito certo, que possibilita que o governo contrate para pequenas reformas os MEIs que estão próximos do prédio que vai ser reformado ou pintado, ou trocar o gesso, o tapete, ar-condicionado, enfim, elétrica, hidráulica. E como tudo isso vai ser feito eletronicamente, muito importante é que o MEI se cadastre, né? Se o MEI se cadastrar, ele vai receber por zap a informação que determinada obra vai ser feita no colégio tal, do lado da casa dele, e se ele tem interesse, porque ele recebe com as fotos. E ele vai dar o preço dele, e aí a diretora vai escolher qual deles vai fazer o serviço, evidentemente escolhe o mais barato, e aí a pessoa faz o serviço e 48 horas está na conta, a própria plataforma emite já a nota fiscal, e não precisa participar de concorrência, enfim. O limite é R$ 12.500, quer dizer, então, para obras e serviços até R$ 12.500, que é um preço bem razoável. E nós lançamos, junto com a Esther, a ministra Esther, faz 2 semanas. Mais de 1.000 prefeituras do Brasil inteiro, das 5.000, já 20% das prefeituras já aderiram, querem entrar no movimento, pediram, pleitearam para entrar na plataforma, porque aí a gente vai ter todos os prédios públicos federais, imagina, INSS, Receita Federal, todo mundo que tem prédio público pode contratar dessa maneira. E a pessoa recebe de maneira muito simples em 48 horas. Claro que tudo isso tem um objetivo, fazer com que outras pessoas que também fazem serviços e não são MEIs, que se cadastrem como MEI, que façam a sua regularização, porque elas vão ter a oportunidade de fazer outros serviços e talvez até com esse serviço feito para o governo, ela possa ter uma credencial, né? Olha, eu faço para o Banco do Brasil, já trabalho para a Receita Federal, quero trabalhar na sua casa. Você vai criar uma credibilidade maior ainda. Então, o objetivo é que as pessoas possam ter mais serviços, né? Desburocratizar, porque tudo isso é muito simples. Você entrar no gov.br e quando você entra na plataforma Contrata Mais Brasil e se cadastra. E a prefeitura também. Conforme ela vai pleiteando os serviços, os MEIs vão receber o zap próximo deles para oferecer o seu preço. Ministro, obrigada por estar aqui conosco. Uma boa tarde para o senhor. Eu quero falar sobre o Acredita Exportação, né? 2 aspectos. Primeiro, como é que o senhor avalia o projeto de lei, né, sobre o Acredita Exportação, que avançou no Congresso, a expectativa da votação no Senado, como é que está essa articulação? E mais um ponto, porque olha, o governo, vamos falar sobre o agro, o governo, o Ministério da Agricultura, abriu mais de 300 mercados para exportação. Só que aí, isso foi muito comemorado, etc. Só que, de repente, no momento de inflação alta dos alimentos, tem gente até falando no governo em limitar as exportações. Quero saber, isso pode se repetir, esse cenário? Poderia se repetir? Olha, estamos abrindo, incentivando para a exportação, de repente começa a faltar produto, ou encarecer produto aqui, porque o dólar está alto e aí vender mais. Enfim, se o senhor entendeu aí a preocupação, mas deixar essas 2 perguntas endereçadas para o senhor. Você sabe, tem coisas que parece aquele problema bom, né? Problema bom é assim, por exemplo, ganhei na loteria. Então, vou ter que administrar 100 e tantos milhões de reais, isso é um problema, né? Mas é um problema bom. Ou seja, vender mais, ter mais gente comprando, é sempre bom. No nosso caso, é o seguinte, tem que lembrar, o Brasil tem 99% das empresas, são os CNPJs,
estão vinculados ao nosso ministério, que são os MEIs e todas as empresas do Simples. Então, isso forma 23 milhões e meio de empresas. E só 1% são as grandes. Só que no Brasil, esse 1% exporta 99% de tudo que o Brasil exporta. E os pequenos exportam muito pouco, só 1%. Na China, por exemplo, para ter um parâmetro, na China 65% das exportações são feitas pelos pequenos. Então, os pequenos estão habituados a exportar mais. No Brasil, a gente não tem. E uma das dificuldades, e o vice-presidente Alckmin tinha detectado isso, é que aquela devolução, porque quando você exporta, você tem um crédito que toda a parte do tributo que você pagou, você tem um retorno. Só que os pequenos empreendedores, os simples, não tinham esse direito. Então, o que ele está fazendo era fazer a devolução para essas, aliás, ele propôs, né, essa devolução para os pequenos que exportaram, que ainda que sejam poucas pessoas, essas, na medida que elas tiverem o dinheiro de volta, elas vão ter ânimo de poder investir de novo e o valor que a gente está, digamos, bancando para isso acontecer é um valor pequeno em relação aos grandes, né? Porque todo mundo quer o dinheiro devolvido do imposto pago, mas nem sempre o governo consegue. Agora, os pequenos, o governo consegue, então foi combinado com a Haddad isso e aprovado ainda bem na Câmara, muito rápido, né? E eu agradeço muito ao presidente Alckmin de ter até ajudado lá com o presidente também, Hugo Mota, e agora vamos para o Senado. E eu acho que não vai ter muita dificuldade, porque todo mundo, de alguma forma, tenta incentivar os pequenos. A gente tem procurado, começou com o Desenrola, depois a questão do Procred, o Procred 360, tudo isso são maneiras de mostrar para você que é pequeno empreendedor, que nós não temos nenhum interesse de tributar essas pessoas se elas tiverem uma renda pequena. O presidente Lula já disse isso muitas vezes, que o objetivo do governo é que quem tem a renda líquida, né, um trabalhador que tem renda de R$5 mil, não será tributado no futuro, não é isso? E também, é claro, um empresário, um empreendedor que tem uma renda de até R$5 mil, não tem sentido a gente falar que vai tributar essa pessoa. Agora, nós também temos casos de pessoas que se cadastram lá como MEI e aí acaba aparecendo um Pix dele de R$500 mil num mês. Então, não dá para a pessoa continuar como MEI, ela tem que estar em outro patamar. Né? Ela não é justo também com as outras pessoas. Mas vai Agora, ser do feito, ponto de vista nosso... Desculpa a interrupção, Como? só para pegar esse gancho que o senhor colocou. Vai ser feito algum tipo de pente fino para identificar esses casos de quem ainda está como MEI e tem uma movimentação que não é compatível com essa caracterização? Não. Veja, a Receita Federal faz isso constantemente, ela faz isso cotidianamente. Né? Todos os dias, pessoas são excluídas porque passam em muito. É diferente, nós estamos discutindo com o ministro Haddad de, por exemplo, que você tem a sua faturamento até R$81 mil, você está no MEI. E, eventualmente, num ano, você passou R$5 mil, R$10 mil, que a gente cria uma alíquota acima, como se fosse uma escadinha, que você não perca essa qualidade de MEI e que você possa recolher essa parte a mais com outra faixa, como a gente faz com o imposto de renda. Agora, é diferente de uma pessoa que todo mês fatura R$200 mil em PIX, ela não pode estar lá no MEI, ela também não pode estar nem no formato da microempresa. E a gente sabe que, de alguma forma, isso rolou meio que assim solto ao longo dos anos, porque, enfim, era assim. Agora, depois da reforma tributária aprovada, todo esse assunto vai aflorar. Não há como acontecer isso. Essas pessoas, nós temos 20 milhões de empreendedores que são informais. A gente sabe que eles estão se virando, tentando sobreviver. Mas se nós não queremos tributá-los, nós queremos só que eles se regularizem, porque, veja, tanto você quanto eu e todo mundo, se um rapaz que está fazendo entrega de pizza, se ele se machucar, ele vai para o Sistema Único de Saúde. E quem está bancando é todo mundo que está pagando. Se o rapaz ficar com algum problema grave, que não possa mais trabalhar, ele vai cair no Cade Único em algum tipo de benefício continuado. Então, também não é justo que as pessoas achem que podem não recolher nada. Elas têm que recolher até para que a gente saiba e possa fornecer para ela ajudas financeiras maiores. Hoje, por exemplo, o Procred 360, ano passado, nós conseguimos emprestar 1 bilhão e 700 milhões, com um juro de 5% mais Selic. Ainda é caro, porque a Selic está cara, mas o objetivo da gente é ir baixando, porque a gente gostaria de chegar no mundo urbano como acontece no mundo agrícola,
Quando no Pronaf, por exemplo, você hoje empresta 4% sem Selic. É um dinheiro subsidiado. Mas é importante que o empresa... Porque, lembre-se, o primeiro emprego que a pessoa gera, que a pessoa obtém na vida, normalmente é fornecido por um pequeno empreendedor, por uma pequena empresa. Dificilmente alguém de cara presta um concurso e vai passar na Receita Federal, no Banco do Brasil ou numa prefeitura. Então, esse pequeno empreendedor ele é responsável por 65% dos empregos gerados nesses 2 últimos anos. E a tendência é ele crescer mais. Então, o presidente Lula disse, eu quero fazer esse governo a marca de que é um governo para os empreendedores. Esses tais 20 milhões e meio, mais os 20 milhões que são informais. E é evidente que para isso, quanto mais a gente conseguir formalizá-los, melhor. Passamos o dia de ontem, por exemplo, o dia inteiro respondendo que as pessoas disseram, olha, aumentou o valor do MEI, está aumentando. A proporção do MEI é 5%, você recolhe 5% do salário mínimo. O que aconteceu é que o salário mínimo cresceu e, naturalmente, 5% de um valor acabou sendo maior do que o outro. Mas o valor do recolhimento é o mesmo, né, em relação ao salário mínimo, em percentual. Ministro, deixa eu só te perguntar aqui, que o senhor estava falando dessa ideia que está sendo conversada do seu ministério com o Ministério da Fazenda sobre ter uma espécie de escadinha no MEI. Quer dizer, quem passar um pouquinho... Quão madura está essa ideia e o que a gente tem de concreto até agora? Não, com a reforma, ano passado, a prioridade 0 era a aprovação da reforma tributária. Então, não tinha sentido você ficar alterando outras coisas, né? A Receita, o pessoal lá dos funcionários de carreira, eles sempre falam que o MEI, o Simples, ele tem um certo subsídio indireto do próprio governo, porque a previdência dessas pessoas, o valor que eles recolhem, nem sempre cobre a previdência das pessoas. Mas também, eles são os que geram mais emprego. E eles também é o que movimentam as máquinas, né? O dia a dia das cidades é feito pelos pequenos. Então, qual é o argumento? O valor hoje está congelado há 10 anos. O valor do MEI e o valor do Simples estão congelados há 10 anos. E eu tenho dito ao Haddad que é importante todo mundo compreender que uma pessoa que fatura, por exemplo, até R$360 mil por ano, que é uma microempresa, ela fatura 30 mil por mês. Parece bastante, mas é 30 mil bruto. Quando você tira o líquido desse barzinho, da lanchonete, do restaurante, enfim, dessas pessoas, a maioria das vezes isso não ultrapassa 10% do faturado. Então, a pessoa tem uma renda de verdade líquida de 2 mil, 2.500, às vezes 3 mil. Se for muito bem gerenciado, 3 mil. Se a propriedade for dele, às vezes trabalha junto com ele, a filha, a esposa, enfim. Então, por isso que essa relação não é mais aquela relação de um empresário grande, distante do trabalhador. É tudo muito junto, né? Então, é para essas pessoas que a gente tem que fazer um esforço, porque a gente não consegue se comunicar direito. A gente fala com as pessoas, a pessoa fala, eu estou desconfiada, você quer saber quanto eu faturo, para ver se você me manda mais uma DARF, um imposto. Nós não queremos imposto para essas pessoas, nós queremos ajudá-las a crescer. E, evidente, se ela crescer, ela vai aumentar os seus padrões e aí ela vai recolher mais impostos. Mas também isso é da lógica do jogo. Se você, como eu disse, o bom problema é você ter muito serviço. Você sabe que algumas pessoas já me questionaram isso, o seguinte, mas com essa história do Contrata Mais Brasil, eu vou fazer muito serviço e aí eu vou estourar o meu limite do MEI. Bom, se você estourar, você passa para a fase seguinte. É bom, né, que você gera mais negócios, quem sabe você contrata alguém para te ajudar e você vai poder ter mais renda. Então, nós queremos tirar essa imagem de que o nosso interesse é a cobrança do imposto, porque a grande maioria, em especial desses 20 milhões que formam os MEIs, mais as microempresas, até 360, elas não têm padrão de renda suficiente para poder ser tributado na questão do imposto de renda. Antes da gente encerrar, deixa eu fazer bem rapidamente uma última pergunta, porque o senhor tocou num ponto crucial, né, da desconfiança das pessoas de que o governo queira tributar, etc, etc. Isso tem tudo a ver com o momento que o governo tem vivido de queda na aprovação do presidente Lula. Hoje, pesquisa Quest, 8 estados mostraram isso. E o senhor, pela experiência de governador, ter sido governador daqui de São Paulo, candidato ao Senado, queria perguntar o seguinte. A Débora Bergamasco trouxe aqui na abertura do 360 uma preocupação que se o governo não tiver uma estratégia de melhora aqui no estado de São Paulo, não vai adiantar ainda o que consegue preservar de capital político no Nordeste, porque a vantagem aqui vai ser muito grande.
Como é que o senhor vê a construção do palanque, seja do presidente Lula ou de quem ele indicar para ser o seu candidato à presidência, aqui no estado de São Paulo? O senhor é um dos nomes que pode ser candidato a governador aqui. É possível que o PT abra mão de ter um candidato próprio no estado de São Paulo, mais populoso do país, para, com isso, ajudar o projeto presidencial? Ou o senhor acha que esse desenho ainda é complexo, difícil e tendo um potencial adversário como o governador Tarcísio de Freitas daqui de São Paulo? Assim, do meu ponto de vista, eu fui candidato a governador, eu fiquei muito pouco tempo, 8 meses, e fui candidato à reeleição. Disputei uma eleição num partido pequeno, na época, né? E fui para o segundo turno com o Dória. Perdi a eleição por 1%. Fiquei com a vontade de continuar, evidente, e não continuei. Então, fiquei com aquela coisa que queria disputar. Na eleição passada, o presidente Lula me pediu, eu então abri para que o Haddad fosse o candidato. Dessa vez, como o Haddad me disse que não gostaria de disputar, eu me sinto apto a disputar. E agora, como você disse, 2 anos em política é muito tempo, 1 ano e meio, né? Eu não tenho nenhum receio de disputar a questão contra o Tarcísio. Acho que ele pode ter seus méritos, mas ele representa um tipo de pensamento e eu represento outro tipo de pensamento. Vamos ver como é que ele vai se virar pegando um debate comigo, né? Porque, assim, quem já participou de debate comigo sabe que é uma conversa dura em relação às posições que cada um tem. Agora, também não tenho certeza se ele ficará em São Paulo. Tenho a impressão que há muita pressão, e percebo nitidamente hoje nas palavras do ex-senador Ciro, que vai haver uma pressão muito grande agora no Bolsonaro para que ele decida antecipadamente e decida pelo Tarcísio, que é o candidato, evidentemente, mais forte do campo adversário para uma eleição presidencial. E não tenho receio, acho que o presidente Lula, enquanto tiver disposição e for candidato, ele será sempre o nome mais forte, o favoritíssimo. Ele ganhou a eleição não estando na presidência. Estando na presidência é quase impossível derrotar o Lula. Mas também é claro que todos esses momentos que antecedem as eleições, as especulações se formam. Se dividir em 4, 5, que é o que é a tendência do lado mais conservador, fica mais fácil ainda. E eu tenho a impressão que para São Paulo, aliás, não é só São Paulo, o sul do país, o centro-oeste, quanto mais o presidente conseguir conversar mais ao centro, com figuras públicas, por exemplo, se eu tive 49% dos votos e se eu tenho, por exemplo, uma alta aprovação em servidores públicos, policiais, evangélicos, enfim, é um público diferente, a mais, né, que pode ajudar também na eleição presidencial. Mas é a decisão que a gente vai deixar porque o presidente tome, porque ele com a noção de todo o contexto, na hora certa ele vai falar, olha, acho melhor escalar tal pessoa ou essa. O que eu posso garantir é que, assim, no nosso partido, não há dúvida de estar junto com a reeleição do Lula. Então, assim, alguns partidos, essa dúvida não existe. E outros partidos, a dúvida existe. E isso será decisivo para que ele aproveite agora, nesse instante, e remonte o time na hora da onça beber água, né? Quer dizer, quem é que vai ajoelhar e rezar na hora certa para a gente poder ter um time para poder disputar as eleições? Olha, interessante o senhor colocar isso, porque é justamente esse quebra-cabeça, né, que a gente vê do presidente Lula na reforma ministerial, tentando acomodar partidos que estarão com ele em 2026. Essa foi a nossa conversa, nossa entrevista exclusiva com o ministro do Empreendedorismo, da Micro e Pequena Empresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Ministro, obrigada pela entrevista e já fica o convite para o senhor voltar, para a gente falar um pouquinho mais de política. Bacana, tamo junto então, obrigado. Obrigada. Obrigado mais uma vez ao ministro Márcio França.